Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, a gente vai misturar um pouquinho da Guerra Fria com a Vila Kennedy, com os Estados Unidos, com a Vila Aliança e com o governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda. Como eu vou fazer isso e se eu vou conseguir fazer isso logo depois da vinheta. O meu objetivo é, na verdade, contar a origem, o surgimento do bairro Vila Kennedy e do subbairro de Bangu, Vila Aliança. Vila Kennedy, durante muito tempo, foi um subbairro de Bangu, decreto do prefeito, ela virou um bairro. Vou falar sobre a origem e explicar um pouco do contexto, do que tem a ver os Estados Unidos, a Guerra Fria, o presidente Kennedy e também o Carlos Lacerda. Para a gente entender a origem desses bairros melhor, é interessante também entender o contexto histórico que a fundação desses bairros estava envolvido. Então, como sempre, a gente vai precisar voltar um pouquinho na história. Para começo de conversa, a gente precisa entender o que foi a Guerra Fria. Resumidamente, foi um enfrentamento político e ideológico envolvendo as duas grandes potências mundiais na época, os Estados Unidos e a União Soviética. E essa disputa por áreas de influências envolvendo as duas grandes potências da época resultou na criação da Aliança para o Progresso, um programa idealizado pelo presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em que ele previa uma ajuda econômica para os países da América Latina. A ideia, segundo John Kennedy, era acabar com a pobreza e também acabar com o analfabetismo. Nós vamos identificar as pessoas analfabetas do município e analfabetizá-las nas regiões da América Latina. O que John Kennedy tinha era medo dos países da América Latina, e principalmente o Brasil, passarem pelo mesmo processo que Cuba passou, que a gente conhece como Revolução Cubana. Então, temendo o avanço do comunismo no mundo, eles decidiram, então, investir dinheiro em obras de infraestrutura. E é justamente dentro desse contexto que foram criadas Vila Kennedy e Vila Aliança. Ambas são conhecidas como os primeiros conjuntos habitacionais da América Latina, enquadrados dentro do programa Aliança para o Progresso. Que era favela, vazia os barracos todos no chão. Carlos Lacerda está envolvido em diversos episódios famosos da história do Brasil ao longo da década de 1940, 1950 e 1960. Na década de 60, ele se torna governador do estado da Guanabara e é ele que vai receber esse dinheiro oriundo do governo dos Estados Unidos. Ele vai aplicar na construção de conjuntos habitacionais e os dois primeiros conjuntos criados foram exatamente a Vila Aliança e a Vila Kennedy. O estado da Guanabara era referente à cidade do Rio de Janeiro hoje, né? O Rio de Janeiro foi dividido em dois estados, o estado do Rio de Janeiro, que tinha como capital Niterói, e o estado da Guanabara, que simboliza hoje a cidade do Rio de Janeiro. Só um adendo bem interessante, Campo Grande, nesse período, foi considerado cidade. A Vila Aliança foi o primeiro conjunto habitacional criado nesses moldes, foi inaugurado em janeiro de 1964. A área que hoje tem a Vila Aliança pertencia à Fábrica Bangu, foi vendida pela fábrica para o governo do estado da Guanabara para ali ser construída a Vila Aliança. E reparem que o nome Vila Aliança é em referência à Aliança para o Progresso. Essa área da Vila Aliança era um completo laranjal, assim como boa parte de Campo Grande, de Bangu, existiam muitos pés de laranjas. Isso explica o uniforme do time da Vila Aliança, campeão da Taça das Favelas de 2017, laranja. Também em janeiro de 1964 foi inaugurada a Vila Kennedy. A Vila Kennedy era a princesinha dos olhos do governador Carlos Lacerda e, por conta disso, diversas personalidades, como o presidente do Senegal, como o rei da Bélgica, já visitou a Vila Kennedy. Era um projeto em que Lacerda se orgulhava e que mostrava para todo mundo. A Vila Kennedy deveria se chamar Vila Progresso e teve o nome mudado para Vila Kennedy com a morte do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy.
Ele foi assassinado em 1963 e, por conta disso, esse novo conjunto habitacional homenageou o presidente americano. A Vila Kennedy tem uma estátua da Liberdade, é a única réplica existente na América Latina, e essa réplica foi produzida pelo mesmo construtor da Estátua da Liberdade, que está em Nova York. E o que parece ser uma história muito bonita, muito interessante, você criar um conjunto habitacional com casas, infraestrutura, promessa de levar transporte público, escola e também trabalho até essas pessoas, se tornou um pesadelo. Até porque, contando até aqui, parece aquele velho sonho americano. A verdade é que essas famílias que foram tanto para a Vila Aliança quanto para a VK, elas foram removidas das suas moradias, principalmente do Morro do Pasmado, em Botafogo, e da favela do Esqueleto. Ficava onde hoje está localizada a UERJ. As pessoas viviam num prédio abandonado, né, onde eles construiriam um hospital que nunca foi feito. Então essas pessoas eram removidas das suas residências, do seu local de moradia, que era perto do seu trabalho, com a promessa de ser levado para um lugar em que teria uma vida melhor. E a promessa de levar infraestrutura para os moradores, para as famílias removidas, nunca aconteceu, nunca chegou. E essas pessoas não tiveram acesso a transporte público, a escola para estudar era longe, para trabalhar era mais longe ainda, dependiam apenas da estação ferroviária, que não ficava perto dessas regiões. Então a gente entende hoje como um discurso que agradava a elite e principalmente a classe média da Zona Sul do Rio de Janeiro. Muita atenção é que mesmo com todo o abandono do poder público, a favela hoje é um lugar de potência, um lugar que nem deveria existir, com pessoas que, segundo o discurso da época, nem deveria existir, está aqui, produzindo cultura, fomentando a economia, existindo e resistindo. Bom, esse é o contexto histórico do surgimento da Vila Kennedy e da Vila Aliança. Vocês tenham gostado? Se vocês chegaram até aqui, não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal se você não for inscrito. Se você já conhecia essas histórias, se você conhece alguém que mora nesses lugares, não deixe de compartilhar esse vídeo com eles. Comenta aqui no canal também se você tem alguma história, alguma relação com essas duas comunidades. E a gente volta a se encontrar semana que vem. Uma boa semana a todos. Até!